uma jovem foi assassinada depois de se recusar a abdicar da sua fé e participar do culto ao imperador. Tudo isso ali no século IV, no Império Romano, que estava passando pela chamada Grande Perseguição. Lúcia de Siracusa, também conhecida como Luzia de Siracusa ou Santa Luzia de Siracusa, é uma figura extremamente conhecida na cidade de Siracusa até os dias de hoje. Para além de ser a padroeira da cidade, assim, todos os pontos turísticos que você for visitar vão acabar fazendo alguma referência a ela. E foi exatamente por esse motivo que eu decidi trazer ela aqui pro podcast. Nesse episódio, então, que é um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui no podcast, eu vou te contar tudo sobre a Santa Lúcia. Eu vou te falar o que se sabe dela antes dela virar uma santa, antes sequer da sua execução, te falar as diferentes versões que existem da sua história e te contar o que visitar em Siracusa para aprender mais sobre ela. E antes de pular para esse episódio, esse daqui não foi pedido de apoiador, esse daqui também foi uma história que eu conheci durante a minha viagem pela Itália. Eu fui para Sicília e uma das cidades que eu passei, obviamente, foi Siracusa. E aí eu quis trazer essa história aqui pra vocês. E fica aqui aquele meu recadinho de sempre, que se você curte o Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso. E digamos que dependendo do plano de apoio que você escolher, você tem algum retorno em troca. Então tem episódio extra para apoiador, tem grupo no WhatsApp onde se escolhe os episódios extras para apoiadores, tem newsletter, tem um monte de coisa bacana. E além disso, gente, eu queria contar que o Passaporte pro Crime está procurando patrocinadores. Então, se você trabalha aí com alguma marca que acha que tem tudo a ver com podcast, ou você como ouvinte mesmo tem alguma marca em mente que acha que conversa muito com o Passaporte pro Crime ou que seja, deixa aqui um comentário pra gente começar a conversar ou me manda um e-mail no passaporteprocrime@gmail.com. Isso, né, se você for de uma marca. Acho que vai fazer mais sentido. Dito tudo isso, chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Lúcia nasceu por volta de 283 d.C. em Siracusa, na Sicília, que na época fazia parte do Império Romano. Ela pertencia a uma família nobre e rica, de origem romana, e perdeu seu pai ainda bem jovem. Já o que se sabe sobre a sua mãe, que era uma moça chamada Eutíquia, é que ela tinha alguma doença grave que alguns lugares falam que causava hemorragias internas. E para além da sua saúde, outra coisa que se sabe é que ela educou a Lúcia com costumes pagãos. Mas bom, depois da morte do seu pai, a Lúcia ficou responsável por cuidar da mãe, o que ela fazia assim com um grandíssimo esforço. E naquela época, gente, a cidade de Siracusa era uma cidade assim bem próspera e que tinha muitas referências e misturas de culturas, assim, vindas tanto dos gregos quanto dos romanos e até mais orientais. Isso, por um lado, era muito interessante, né? Afinal de contas, assim, tinham muitas culturas diferentes acontecendo em Siracusa, era uma mistura mesmo muito bacana. Só que, por outro lado, rolavam algumas tensões aqui e ali. Uma das tensões que já estava rolando nessa época era com relação à religião. Isso porque começou a surgir, assim, o chamado cristianismo, que, digamos que começou a bater de frente com a religião do Império Romano. Essa religião do Império Romano, ela era baseada no culto a vários deuses e na figura do imperador como sendo uma figura divina. Então, quando o cristianismo ele chega ali, assim, se recusando a reconhecer o imperador como uma figura divina, e não só isso, né, mas também falando que existe só um Deus universal, digamos que o império ele não fica nada feliz com aquilo. Mas para além disso também, o cristianismo ele pregava que, enfim, as pessoas eram todas iguais e tal, aquela coisa toda, enquanto no Império Romano existia toda uma hierarquia muito bem dividida e que, assim, ninguém queria que fosse contestada. Ninguém é uma palavra muito forte, né? Mas deu pra entender quem que não queria que fosse contestada. Então é nesse contexto todo que a Lúcia, ela nasce e ela cresce. Então, assim, vivendo nesse ambiente. Até que a gente chega num ponto, assim, que, claro, né, não se tem registros de quantos anos ela tinha ou que seja, só se fala que ela era um pouquinho maior, assim, que a mãe dela piora muito de saúde. E as duas decidem viajar até a cidade da Catânia, que fica ali perto de Siracusa, para visitar o túmulo da Santa Ágata, uma mártir super venerada na Sicília. Durante essa visita, reza a lenda que a mãe da nossa personagem principal se viu curada.
algo que marcou, assim, a jovem para sempre. Uma outra versão dessa história fala que, na verdade, a Lúcia foi sozinha até a Catânia. Ela peregrinou até a Catânia, ela rezou no túmulo da Santa Ágata, e nisso ela teve uma epifania de que Deus curaria sua mãe. E ainda nessa versão da história, há quem vá um pouquinho mais além e diga que a Lúcia, para além dessa epifania e tal, que ela viu Deus curando a sua mãe, ela também viu que ela mesma, Lúcia, viraria um mártir e que seria venerada em Siracusa. Mas enfim, independente de qual é a versão correta dessa história, fato é que rolou essa viagem, essa ida até a Catânia, rolou essa reza no túmulo da Santa Ágata e magicamente a mãe da Lúcia realmente ficou melhor. Nisso então, a Lúcia, ela ficou completamente assim, comovida mesmo, tocada por aquela experiência, e ela se aproximou muito do cristianismo. E aí, nisso, ela decidiu que essa era uma religião que ela seguiria. Ela então fez um voto de castidade e ela decidiu que ela dedicaria toda a sua vida a Deus e aos pobres, doando inclusive o dote do seu casamento e toda a sua fortuna para os pobres. Sim, gente, no caso, a Lúcia, ela estava noiva, e sim, ela era bem nova, mas era costume naquela época, né, se casar assim, bem nova. E no caso também era costume que a família da noiva pagasse um dote do casamento. Então ela pegou esse dote e ela doou todo esse dinheiro. Assim, eu preciso te contar que a mãe da Lúcia, ela não ficou muito feliz com essa atitude da filha não, tá? Num primeiro momento. Porque, claro, né, a mãe dela tava cada vez mais doente, ela queria que a filha se casasse, calma que vai ficar claro. Ela queria que a filha se casasse com um jovem, nobre, enfim, pra ter o seu futuro garantido. Só que aí, depois de se ver curada, a mãe dela já não estranhou tanto essa vontade da filha. Quer dizer, a filha nunca tinha demonstrado que queria se casar, já era algo que ela falava que ela não queria. E a mãe agora passa a apoiar realmente essa atitude da filha. Só que assim, quem não ficou nada feliz com essa atitude e não mudou de ideia, independente do que aconteceu com a mãe da Lúcia e tudo mais, foi o noivo, né? Não se sabe quem ele era, nome dele e mais informações, mas o que se sabe de fato é que ele ficou extremamente revoltado com a desistência da Lúcia do casamento, extremamente revoltado com o fato dela ter feito um voto de castidade e extremamente revoltado vezes 45.000 com o fato de que ela doou o dote do casamento. E aí ele decide tomar providências com relação a isso. O que ele fez, no caso, foi procurar as autoridades locais ali, que naquela época seria tipo um governador, assim, facilitando muito a nossa vida, e ele decide contar para as autoridades que a Lúcia, ela era cristã, o que era considerado, assim, um crime gravíssimo naquela época. Isso porque, gente, beleza, eu já dei uma pincelada pra vocês falando que rolavam aquelas tensões religiosas e tudo mais. Mas o que eu não te contei é que, na verdade, o negócio era muito feio. Quer dizer, primeiro que você ser cristão era considerado um crime gravíssimo porque simplesmente era considerado uma traição ao imperador. Porque pensa comigo, né? Você se recusava a acreditar que o imperador era uma figura divina e se recusava a acreditar nos deuses ali da religião imposta. Então, você automaticamente estava traindo ali o movimento. E não só isso, né? Uma outra coisa que eu acabei não contando pra vocês é que durante esse período estava rolando um negócio chamado a Grande Perseguição. Essa Grande Perseguição durou de 303 a 311 depois de Cristo e tinha como objetivo acabar com o cristianismo no Império Romano. Quem estava no poder nessa época era um cara chamado Diocleciano, que ele era o imperador, né, na época. Então ele que estava por trás dessas ordens de perseguir cristãos nesse acontecimento que ficou conhecido como um dos mais sangrentos da história. Então, durante a Grande Perseguição, os cristãos, eles eram denunciados, considerados traidores, presos, torturados e mortos em público. E assim, todo mundo sabia que isso estava acontecendo. Quer dizer, o Império ele já estava destruindo templos cristãos, já estava queimando escritos religiosos e já tinha falado publicamente, assim, proibindo a fé cristã sob pena de morte. Então, quando o jovem ex-noiva aí da Lúcia denuncia ela com essa alegação, digamos que ele sabia onde ele estava se metendo. Ou melhor, né, onde ele estava metendo ela. Então, gente, vocês podem imaginar o tamanho do problema quando a Lúcia fica sabendo que ela foi denunciada para as autoridades como sendo cristã. Então, foi só uma questão de tempo até ela ser detida, interrogada e constatarem que sim, ela era cristã de fato. O governador, então, da Sicília exigiu que ela renunciasse à fé dela, o que ela recusou. Ele insistiu mais algumas vezes, ele fez de tudo, na verdade, assim, tipo, ameaçou ela de tudo e mais um pouquinho, mas ela simplesmente não cedeu. Foi quando, então, o governador perdeu a paciência.
Primeiro, ele decidiu que a Lúcia, ela seria enviada para um bordel, num português assim bem claro, escancarando aqui, para que ela fosse estuprada e perdesse a sua honra. Soldados então amarraram os pés e as mãos da Lúcia para levar a jovem até o bordel. Mas digamos que a Lúcia, ela simplesmente não se mexeu. E não é que ela não se mexeu do tipo assim, ela não se mexeu, tal. Gente, ela ficou completamente imóvel de tal maneira que mesmo 3 homens tentando, assim, puxar ela, não conseguiram fazer com que ela saísse 1 milímetro do lugar. Era como se de fato ela tivesse petrificada. Inclusive, ainda sobre esse caso, há quem diga que até bois tentaram puxar a mulher e que ela simplesmente não saía do lugar. Desistem então desse primeiro plano. E o governador, ele exige que a Lúcia, ela seja levada pra fogueira. Ela seja queimada viva. Então, assim, já realmente falando pena de morte pra ela, acabou, tipo, perdi a paciência e let's que bora. Então foram lá, montaram uma fogueira em praça pública e levaram a Lúcia pra lá. A Lúcia, então, é presa numa estaca, assim, de madeira e logo se acende a fogueira embaixo dela. A questão é que o fogo simplesmente não encosta na Lúcia. Quer dizer, ela não se queima absolutamente nada. E esperam o tempo que for, assim, enfim, e o fogo acaba apagando sozinho e nada da Lúcia se queimar, nada do gênero. É quando, então, optam pelo plano C, um golpe de espada. No dia 13 de dezembro de 304 d.C., a Lúcia foi levada para um local fora da cidade murada de Siracusa para ser executada com uma espada. Aqui não se sabe ao certo onde Lúcia foi acertada, assim, alguns falam que foi no abdômen, enquanto outros falam que foi no pescoço. Mas o fato é que, na verdade, ela não morreu. Ela foi golpeada e ela foi deixada ali achando que ela estava morta, diante de uma multidão que tinha ido assistir a sua execução. Foi quando então um padre se aproximou de Lúcia, fez a sua comunhão e ouviu as suas últimas palavras. A Lúcia profetizou o fim das perseguições contra os cristãos e a queda do imperador Diocleciano. Depois disso, sim, ela morreu ali, diante da multidão. Aqui, gente, é óbvio que essa versão que eu contei aqui, então falando do bordel, falando das chamas e tudo mais, ela foi escrita um pouco depois de que tudo isso aconteceu. Então é lógico que há quem questione que isso realmente aconteceu e tudo mais, mas eu trago aqui porque, de fato, são versões que você encontra com bastante recorrência e eu acho que faz parte da história, então eu quis trazer aqui. Mas o que se sabe de fato real, oficial mesmo, é que realmente a Lúcia, ela foi golpeada com uma espada. E eu tendo a acreditar que foi mais no pescoço, tá? Porque realmente, assim, tem lugares que falam abdômen, lugares que falam pescoço, mas das imagens que eu vi dela, isso em Siracusa, mas também pesquisando aqui pro episódio, todas estão com a espada no pescoço. Então eu tendo a acreditar que realmente, assim, o pescoço é a versão mais aceita. Mas enfim, seja como for, a Lúcia, ela estava morta. E ela teve o seu corpo sepultado fora ainda de Siracusa, assim, fora da muralha da cidade, exatamente porque consideravam que ela era corrupta. Mas, de tempos em tempos, várias pessoas iam até o seu local de sepultamento prestar uma homenagem a ela. E assim, logo depois da sua morte, assim, no ano seguinte, então em 305, digamos que a profecia dela realmente começou a acontecer. Quer dizer, é nesse ano que o Diocleciano, ele abdica do poder e ele se afasta mesmo. Isso faz com que outros imperadores, lógico, né, tomem o poder ali e, na verdade, eles continuem perseguindo cristãos, tá? Até 311, quando chega um novo imperador chamado Galério e aí ele sim para com essa perseguição. Mas eu preciso te dizer que foi só em 313 que o imperador Constantino realmente, assim, liberou que os cristãos fizessem seus cultos e tal, isso no império inteiro. E aí, gente, durante esses cultos e tudo mais, a imagem da Lúcia, ela foi se fazendo cada vez mais presente. Já naquela época, a Lúcia, ela era considerada uma santa. Assim, na verdade, naquela época, só o fato de você morrer pela sua fé já te tornava um santo ou uma santa. Não era que nem nos dias de hoje que existe todo um processo, vamos dizer assim. Então, a Lúcia realmente já era considerada uma santa naquela época. Só que com o passar dos anos, ela foi se fazendo cada vez mais presente ao ponto que em 590, mais ou menos, o Papa daquela época citou ela durante uma missa, numa reza ali. E aí, com isso, ela virou uma santa tal qual a gente conhece nos dias de hoje. E aqui, gente, só quero deixar o meu disclaimer e meu pedido de desculpas, que assim, religião não é muito meu forte, tá? Então, assim, caso eu esteja falando alguma besteira, por favor, me perdoem e relevem, porque eu tô tentando, tipo,
trazer mais passaporte pro crime, pro formato do passaporte pro crime, enfim, acho que tá dando pra acompanhar. Mas com isso, então, gente, eu já poderia encerrar a história desse episódio aqui, porque, né, já te contei absolutamente tudo e tal, a Santa Lúcia morreu, já virou uma santa, tal, aquelas coisas todas. Só que eu queria falar mais 3 coisinhas antes de encerrar, ainda relacionadas à história, né? A primeira coisa que eu queria te contar é que, assim, com o passar do tempo, digamos que os restos mortais da Santa Lúcia, eles foram retirados de Siracusa e eles foram passando por alguns lugares, e esse, digamos que ainda é um tópico até meio sensível. Com o passar do tempo, então, mais e mais pessoas começaram a ir lá para prestar sua homenagem, para rezar, enfim, no túmulo dela fora ali de Siracusa, beleza? Beleza. Só que aí, durante a Idade Média, e aí se acha que foi mais ou menos em 1039, assim, algo assim, digamos que os restos mortais da Santa Lúcia foram retirados de lá e levados para Constantinopla, no Império Bizantino. Eventualmente, também, mais um tempo se passou, até que em 1200, mais ou menos, digamos que os restos da Santa Lúcia, eles foram retirados ali e eles foram levados para Veneza, onde ela também virou uma santa, assim, bastante venerada. E até hoje, Veneza alega que os restos mortais de Santa Lúcia estão ali, o que, digamos que causa uma certa rixinha, assim, com Siracusa. Mas sim, gente, brincadeiras à parte, os restos mortais da Santa Lúcia de fato estão em Veneza, estão enterrados ali numa igreja, e eu vi em alguns lugares que rola, assim, um certo ressentimento por parte de Siracusa por conta disso. Mas tá, a segunda coisa que eu quero falar aqui, gente, na verdade é reforçar um ponto que eu acabei não trazendo muito assim ao longo do episódio, mas que é muito importante, que é falar que existem inúmeras versões da história de Santa Lúcia. Até porque isso, gente, depois que ela virou uma santa tal qual a gente conhece nos dias de hoje, a história dela foi reescrita aqui e ali, enfim, tem algumas modificações, então é óbvio, eu tô te trazendo uma versão que foi a versão que eu aprendi ao longo da minha viagem, que eu conheci ao longo da minha viagem, e ao longo de pesquisas, algumas pesquisas que eu fiz, mas existem inúmeras outras versões, então se você já conhecia essa santa, você pode estar estranhando ou ter algumas versões diferentes das que eu trouxe, aliás. Mas assim, num geral mesmo, as versões, elas são muito parecidas. Assim, o que muda é um detalhe aqui, outro ali, mas que realmente pode acabar causando um estranhamento caso você já conheça essa história. Por isso que eu trago esse ponto. Nossa, eu falei drago, era pra ser trago. Enfim, mas acho que tá dando pra entender. Pois bem, mas ainda na linha disso das diferentes versões, uma versão da história também que eu achei muito interessante, que eu queria trazer aqui, não queria encerrar esse episódio sem falar, é que se fala que antes do golpe de espada que a Lúcia recebeu, ou no pescoço ou no abdômen, ela teve os seus olhos arrancados. E que logo depois de ter os seus olhos arrancados, um novo par de olhos teria nascido no lugar. Não à toa, gente, a Santa Lúcia, ela é considerada protetora da visão e padroeira dos oftalmologistas e daqueles que têm algum problema de visão. E não à toa, parte 2, quando você vê as representações da Santa Lúcia, muitas vezes ela tá com uma bandeja de prata com um par de olhos, que seriam os olhos dela que foram arrancados. E sim, gente, a terceira coisa que eu quero trazer aqui é reforçar que estamos falando da mesma santa. Se você pensou que a Santa Lúcia era a Santa Luzia, sim, é a mesma santa, é a santa que a gente tem aqui no Brasil, conhecida como Santa Luzia. Mas sim, eu decidi trazer os nomes mais pro italiano, vamos dizer assim, né? Então, Lúcia, no caso, porque quando você vai visitar as coisas que fazem referência a ela, é esse o nome que aparece. Então, por isso que eu optei por trazer o nome assim. Mas sim, eu quero reforçar que se trata da mesma santa, e tanto que no dia 13 de dezembro rola toda uma celebração a ela, tanto no Brasil, quanto na Itália, quanto no mundo inteiro. E com isso, meus amores, eu encerro a história de hoje, uma história que é um pouco mais curtinha, porque querendo ou não, não é uma história que se tem muitos detalhes sobre. Eu ainda tentei trazer mais detalhes pegando essas diferentes versões que existem e tudo mais, mas realmente não é uma história muito documentada. E uma história muito diferente das que eu costumo trazer aqui no podcast. Isso foi até uma coisa que eu fiquei refletindo se eu deveria trazer ou não, se vocês iam gostar ou não, ou que seja, mas é porque assim, viajando por Siracusa, a figura da Santa Lúcia me marcou muito. E aí eu já vou entrar nas dicas de viagem, vocês vão entender. Mas é porque realmente existe muita coisa sobre ela. E aí eu achei a história dela muito interessante e achei que casava aqui com o podcast. Eu imagino que histórias de outros santos também fariam sentido. Mas a da Santa Lúcia acabou me marcando por isso, porque eu consegui visitar muitos lugares que faziam referência a ela, onde a história aconteceu, enfim. Então,
quis trazer aqui. Mas aí vocês já me contam nos comentários o que vocês acharam dessa história, se vocês gostaram de ver uma personagem que é uma santa aqui no podcast. E vamos falar de dicas de viagem, bora, porque eu tenho muita coisa pra falar das dicas de viagem. Bom, pra começar, eu queria só fazer um disclaimerzinho falando que eu vou falar sobre a cidade de Siracusa, obviamente, acho que já tava claro, mas tudo bem. Mas eu vou contar pra vocês como eu fui visitando, tá? Então, tipo, na ordem cronológica que eu visitei as coisas. Então, bora lá, vem comigo. O primeiro lugar que eu visitei, gente, que foi assim, incrível, foi a Catedral de Siracusa. E assim, gente, é sério, eu nunca vi um lugar como aquele. Eu adoro visitar a igreja e tudo mais, mas essa me marcou bastante. Assim, o exterior dela tava reformando, então digamos que eu não consegui ver como era, mas o interior eu fiquei assim, encantada. Isso porque, gente, Siracusa foi uma cidade que foi dominada pelos gregos, depois por romanos, depois por normandos, enfim, tem um monte de povos que passaram por ali. E na catedral você consegue ver tudo isso na arquitetura. Então essa catedral ela é muito diferente das que eu já vi na vida, assim, e realmente eu achei muito bacana. E aí, dentro da catedral tem uma capela de Santa Lúcia, que foi exatamente onde eu conheci a história dela. E inclusive nessa capela tem um osso dela lá no meio, e aí eu até achei isso meio bizarro, mas ao mesmo tempo meu olho brilhou, e aí trago pra vocês também. Mas tá, o ponto é que a capela, ela em si também é muito bonita e realmente, assim, dos lugares que eu visitei, foi um que tinha muita explicação sobre a história da Santa Lúcia. Isso porque sim, amores, lá nessa capela tem uma placa contando um pouco da história da Santa Lúcia e nisso, gente, o meu olho brilhou muito. Então, enfim, essa é a minha primeira recomendação de lugar a se visitar para se aprender mais sobre Santa Lúcia. E aí, gente, sobre coisas práticas para visitar essa catedral, você precisa pagar para entrar, tá? Mas nesse caso o ingresso era baratinho, porque a gente visitou umas igrejas lá na Sicília que eram caras, que na verdade a gente até desistiu de visitar por conta disso, mas tudo bem. Mas essa em si era baratinha, valeu muito a pena, e a gente comprou o ingresso ali na hora, tipo, tinha uma filinha, mas foi super rápido, então... Enfim, não tem muito estresse ali pra visitar a catedral. Depois, ali na mesma praça da catedral, existe a Igreja de Santa Lúcia Alabadia. E, gente, vou deixar escrito na descrição do episódio, tá? Porque, né, enfim, se escreve diferente do que eu tô falando. Enfim, esse lugar era onde ficava o famosíssimo quadro do Caravaggio sobre o sepultamento de Santa Lúcia. Só que hoje não tá mais lá. Mas de qualquer forma, gente, tendo Caravaggio, não tendo Caravaggio, eu acho que vale muito a pena visitar essa igreja, até porque quando eu fui, a entrada era gratuita e, de novo, ficava do lado da catedral. Então eu saí de uma e entrei em outra. E essa, gente, é uma igreja que ela já é mais no estilo barroco. Então ela é bem diferente da catedral, mas ela também é super bonita. E ainda dentro dessa igreja, numa lateralzinha ali, tem uma antessala, assim, uma salinha, que fala mais sobre a pintura do Caravaggio. E aí que eu conheci a pintura do Caravaggio sobre Santa Lúcia. E Lúcia, ai meu Deus, agora cada hora eu tô falando de jeito. Enfim, foi lá que eu conheci essa pintura. E aí nessa salinha eles falam mais da pintura em si, mas falam também onde a pintura está hoje em dia, que é na Basílica de Santa Lúcia al Sepolcro. Também vou deixar o nome escrito na descrição do episódio. Aí, enfim, né, gente, é óbvio que eu tive que ir até lá, porque aí você misturou duas coisas que eu amo, que é a história e a história da arte. Aí eu falei, meu Deus, ver um Caravaggio pra falar sobre uma personagem do meu podcast me ensinando história, aonde eu assino. Então sim, gente, fomos até lá, fomos até essa basílica, e essa basílica ela já fica mais afastada do centro histórico de Siracusa, sabem por quê? Porque ela foi construída exatamente onde Santa Lúcia foi morta e enterrada. Vocês lembram que eu falei que ela tinha sido morta e enterrada fora das muralhas, longe do centro, papapó, essas coisas todas? Pois bem, é lá. Então sim, gente, já trazendo umas coisas mais práticas aqui, digamos que a basílica, ela fica mais afastada do centro, ela fica tipo uns 15 minutinhos de carro assim, mas cara, vale muito a pena ir até lá. Ela fica assim no meio de uma praça e ela é uma construção bem baixinha, assim, bem simples, mas quando você entra e você vê um Caravaggio ali te encarando e você encara o Caravaggio, gente, não sei nem dizer a sensação que você fica. Porque não sei se vocês são que nem eu, mas eu fiquei do tipo, meu Deus, sabe? Assim, eu preciso confessar pra vocês que se você me perguntar a cor da parede da basílica, tudo bem, aqui eu vou saber porque eu vou chutar branco, mas assim, se você me perguntar algum detalhe sobre a decoração da basílica, o interior da basílica, eu não vou saber te dizer, porque eu fiquei tão vidrada no Caravaggio, na pintura,
Que aí eu, tipo assim, não prestei muita atenção no interior da Basílica. Que eu lembro, ela era muito bonita também. Mas assim, gente, deixa eu só contar uma coisa, assim, coisas práticas que você precisa saber, mas até uma coisa muito engraçada sobre esse lugar. Engraçado, tragicômico, eu diria. Se você conhece bem as pinturas do Caravaggio, você sabe que são pinturas normalmente, assim, bem escuras, né? E quando eu entrei na Basílica, eu falei pra vocês que eu fiquei, nossa, encantada e tudo mais, só que eu confesso que eu não conseguia enxergar nada. De novo, né? É uma pintura bastante escura, e ela fica lá no altar, lindona, linda, maravilhosa, assim, bem pro alto e tal. E aí, tipo, a luz do sol, que eu fui de dia, né? Obviamente. Acho que, né, nem daria pra ir à noite. Enfim, ficava meio refletindo, eu não tava conseguindo enxergar direito o quadro. Até que a gente lembrou de uma coisa muito importante que uma amiga da minha mãe que tinha visitado a Basílica pouquíssimo tempo antes da gente tinha falado pra ela enfim, gente, que aí vai entrar nas coisas práticas aqui. No caso, você precisa pagar pra iluminar a pintura. Sim, meu amorzinho, você ouviu direito. A entrada da Basílica é gratuita. Lindo, maravilhoso, super legal. Mas você precisa pagar se você quiser que luzes se acendam em volta ali da pintura do Caravaggio, para que você consiga enxergar a pintura. Você paga um valor por 4 minutos e o dobro do valor por 8 minutos de iluminação. Assim, gente, a gente pagou porque a gente já tava lá e meu olhinho tava brilhando, entendeu? E aí, já que tava na chuva, é pra se molhar, mas é óbvio que aí mais pessoas não pagaram e só curtiram ali o momento e o nosso pagamento. Inclusive, até poderia essa ser uma dica, né? Do tipo, não pague você, espere algum trouxa pagar pra você ver. Mas não, aqui a gente apoia coisas corretas. Na verdade, gente, deixa eu defender também as pessoas que se aproveitaram do nosso pagamento, vai. Porque, assim, vieram falar com a gente e tudo mais, e aí, tipo, muita gente falou que nem tinha visto, que tinha ali a placa falando pra pagar, enfim, aquela coisa toda. Óbvio, você vai acreditar no que você quiser, mas eu prefiro acreditar que realmente, assim, as pessoas não sabiam e tal, lindo, maravilhoso, então eu estou trazendo essa dica pra você, e aí a gente pagou e mais gente desfrutou do quadro iluminado. Mas tá, gente, de volta à pintura do Caravaggio, essa pintura, ela tem uma história também muito interessante por trás. O Caravaggio, ele tinha sido preso e ele fugiu da prisão em Malta para Siracusa em 1608. E aí lá na cidade, um amigo seu arranjou para ele o trabalho de pintar esse quadro de Santa Lúcia a pedido das autoridades locais, que queriam, assim, reforçar o culto a ela. O Caravaggio, então, ele fez, mas assim, não é que ele pintou o milagre ou o martírio dela. Ele pintou o seu enterro, algo que não era comum. Só que essa escolha não foi só porque o Caravaggio tava afim, do tipo, deu na cabeça dele 5 minutos e aí, vou pintar o que me deu na telha. E sim porque esse quadro, ele serviria de lembrete que foi ali, naquele lugar em Siracusa, que ela foi enterrada. Lembrando aqui, gente, que, né, os restos mortais da Santa Lúcia tinham sido roubados e levados pra lá, levados pra cá. Então, realmente, assim, essa foi a forma que o Caravaggio encontrou de reforçar que a Santa Lúcia tinha sido enterrada originalmente em Siracusa. Mas ainda sobre a Basílica e sobre a nossa visita, e aí agora eu já tô falando nossa, porque, né, gente, meus pais estavam juntos, eu tô falando pouco deles nesses últimos episódios, né, mas é porque esses lugares que a gente visitou, acho que não tem nada muito engraçado pra falar enfim, gente, porque foi uma viagem muito engraçada, mas especificamente dessas duas, acho que não tem muito, enfim. Mas ainda sobre a Basílica, voltando aqui, existem as catacumbas, tá, da Basílica. Essas sim são pagas, quer dizer, não, essas sim são pagas, vai, a gente não vai considerar que o pagar pra iluminar a pintura do Caravaggio é pagar uma entrada. Então, enfim, essas sim você tem que pagar pra entrar nas catacumbas. E aí eu fui até lá pra pegar informações e eu queria saber do tipo, tá, mas aqui é onde a Santa Lúcia foi enterrada, tipo, enfim, porque eu queria trazer aqui pro podcast, já sabia que ela era uma personagem e tal, eu queria trazer pro podcast. E aí, assim, o cara, ele não falava muito bem inglês, tá, mas eu vou trazer a informação que ele me deu. Ele falou que ela não tinha sido enterrada lá, e ele me apontou pra uma outra capela que ficava, assim, do outro lado da praça. Que eu falei, né, que era uma praça ali, não é do outro lado, mas ficava ali pertinho na praça também. Falando que ali a Santa Lúcia tinha sido enterrada. Pois bem, economizamos dinheirinhos e fomos, então, até essa capela que ficava ali pertinho da Basílica. E aí a gente entrou de graça e lá a gente viu, assim, pinturas da Santa Lúcia, uma estátua dela de mármore e um buraco na parede logo no altar. Sim, você ouviu direito, tinha um buraco na parede no altar. E lá, gente, não existe nenhum texto ou nada explicando sobre isso. Tanto que quando eu olhei para aquele buraco, eu fiquei do tipo, ponto de interrogação, olhei para minha mãe, olhei para meu pai, os três ficaram do tipo,
não entendemos. E aí, no que a gente foi começar a buscar mais informação sobre, do tipo, vamos ver o que é aquele buraco na parede, aquelas coisas todas, me entrou uma guia turística, acompanhada ali de um casal, sei lá, não lembro mais quantas pessoas tinham no grupo, e começou a explicar o buraco no altar, gente. E às vezes o universo, ele está alinhado comigo, entendeu? Juro pra vocês, ela entrou, eu até ouvi aquele... sabe assim, tipo, o universo mandando uma guia turística pra lá naquele momento. Assim, gente, ela falou em italiano, então é óbvio que eu também não entendi absolutamente tudo, porque eu não falo italiano. Mas eu consegui pegar umas palavras-chave aqui ou ali e tal, e depois, obviamente, eu fui pesquisar pra garantir que eu tinha entendido certo. Pois bem, sinceramente, ainda rola uma pequena confusão sobre esse buraco na parede, as catacumbas e tudo mais. Mas o que se diz é que, com relação a esse buraco na parede, é que o corpo da Santa Lúcia tinha sido inicialmente sepultado ali. Só que, né, eles acabaram sendo retirados de lá, como eu comentei ao longo de todo esse episódio. Então se deixa aquele buraco na parede exatamente como uma lembrança de que o corpo um dia esteve lá, mas não está mais, que no caso hoje, como bem sabemos, está em Veneza. Assim, gente, como eu comentei, rola assim uma pequena confusão, pra mim ficou um pouco confuso, porque eu encontrei que a Santa Lúcia tinha sido sim enterrada nas catacumbas. Só que eu também encontrei lugares falando que não, que ela tinha sido enterrada aí nessa micro capela do lado da basílica. Então, assim, realmente rolou essa confusão. Eu acreditei no carinha lá da recepção que me disse que ela não tinha sido enterrada nas catacumbas. Eu fui lá, eu achei legal o buraco na parede, enfim, porque você vê que é um buraco na parede que, gente, tipo, é antigaço e tal, enfim. Então, trago tudo isso pra vocês. Porque aí, assim, é aquele tipo de informação que se perde um pouquinho. Visite o que você quiser visitar, meu benzinho. Eu fui visitar a capela, eu achei muito legal aquela capela e não fui nas catacumbas. Então, enfim, essa foi a minha escolha. Dito tudo isso, gente, já tô começando a me enrolar inteira aqui. Esse episódio, inclusive, tá difícil de gravar por algum motivo desconhecido, mas tudo bem, tá indo. Acho que foi. Espero que tenha ficado bom. Vocês já me contam nos comentários, porque eu sei que vocês vão me contar. E é isso. Eu acho que terminamos o episódio de hoje. Mais uma vez, queria deixar meu agradecimento a todos vocês que ficaram até aqui, como sempre. Queria dizer de novo que esse foi um episódio bem diferente dos que eu costumo fazer, então eu quero muito ouvir o que vocês acharam, se vocês acharam que fez sentido selecionar essa história pra cá ou não, enfim, o que vocês acharam realmente dessa história. Mas pra mim foi muito marcante tudo que eu vi da Santa Lúcia em Siracusa, então por isso que eu quis trazer aqui. E como sempre, fica aquele meu pedido final. Se você ainda não é apoiador do Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente, que seu apoio vai fazer a maior diferença do mundo, vai ajudar demais. Esse projeto é feito única e exclusivamente pela minha pessoa e o meu editor, e a gente trabalha muito, rala muito pra conseguir trazer as melhores informações pra vocês, pra conseguir trazer o conteúdo de melhor qualidade. O Gui edita esses vídeos, assim, com uma maestria que, pelo amor de Deus, tipo... Ele consegue tirar uns barulhos que só ele mesmo. Às vezes eu acho que o áudio vai ficar horroroso e ele vai lá e dá um chance que, pelo amor de Deus. Então, enfim, o seu apoio ajuda a gente a manter tudo isso funcionando, manter esse podcast de pé. Nos links na descrição do episódio tem várias formas de como você pode apoiar a gente, tem vários valores diferentes também. Então, enfim, eu te convido a dar uma fusticada, assim, ver os planos de apoio que tem, ver as coisas que eu tô oferecendo em troca. Eu quero ainda fazer muitas coisas diferentes, eu preciso reorganizar as ideias aqui. E eu também quero muito ouvir vocês, tá? Se de repente vocês olham os planos de apoio e acham que alguma coisa não faz sentido, ou que seja, me procurem, me contem. Tem muita gente que me chama no Instagram e eu sempre troco ideia. É muito engraçado, inclusive, porque tem muitos ouvintes que me mandam mensagem no Instagram falando: você nunca vai ver isso. Eu duvido que você vai responder. E, gente, eu vejo na hora. Chega uma notificação pra mim no Instagram falando: ciclaninho de tal, fulaninha de tal, te mandou uma solicitação de mensagem, eu pulo pra ler, porque eu sei que são vocês, e aí eu fico tipo, ai meu Deus do céu, o que falaram? E aí assim, a gente sempre conversa, eu amo receber mensagens de vocês. Então, saibam que eu tô totalmente aberta, tá? Se vocês foram lá, viram os planos de apoio e pensam alguma coisa ou que seja, me chama, vamos conversar, tô aqui pra isso. De tudo isso, eu já não sei mais o que eu tô falando, então vamos, né, assim, manda esse episódio pra todo mundo, manda esse podcast pra todo mundo também, não esquece de se inscrever no canal no YouTube, não esquece de avaliar o podcast no Spotify, que isso me ajuda muito também. E é isso, meus amores. Um beijo e até semana que vem, que não necessariamente eu vou te levar pra outra parte do mundo, porque eu tô achando que vai ser outro episódio da Itália, mas é porque, gente, eu peguei tanta história na Itália que eu preciso trazer aqui pra vocês. Então, enfim... Mas pra alguma outra cidade, com certeza eu vou te levar.